Olá, muito boa tarde. Começa mais um programa Mercado Futuro e essa é uma série que eu estou fazendo sobre café. Já tem alguns programas que foram ao ar, um de corretor, um sobre qualidade e agora eu vou falar sobre exportação, que é um... Eu sempre, vocês que me acompanham, sabem que eu sempre brincava muito com o outro presidente do Secafé, que eu conversava, dizendo para ele que como é que eles conseguiam, os exportadores de café, num país com a burocracia brasileira, colocar 3 milhões de sacas de café por mês num navio, né, ou em vários navios. E eu acho isso uma coisa realmente notável. Bem, mas hoje não está bem assim, nós vamos conversar sobre isso. Quem está aí ao meu lado é o Nicolás Rueda, ele é o diretor, ele é o presidente do Conselho dos Exportadores do Café. O Conselho, o Secafé, foi criado em 99, no apagar das luzes do século passado, e congrega o pessoal da exportação, né? E, pelo que eu tenho informação, são 120 associados e agregam aí quase 100% do pessoal envolvido nessa área de, sei lá, exportação, enfim, de café. Acontece, apesar de eu achar tudo muito bom, 3 milhões de sacas por mês, hoje não é um problema brasileiro, o setor exportador brasileiro está passando por um aperto incrível. O café, inclusive, é por isso que eu vou conversar com o Nicolás. Agradeço a sua presença, o seu tempo, a sua atenção. E eu queria logo, você pode falar aí o que você quiser, mas eu queria logo entender essa história do gargalo que vocês estão passando aí. Muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. É um prazer conhecê-lo e boa tarde aqui para todos os telespectadores. Efetivamente, eu acho que você descreveu bem na introdução. O exportar café é um desafio titânico. Não, desde a compra, o gerenciamento dos riscos, o estabelecimento das cadeias de suprimento e toda aquela coordenação fina de todos os elos da cadeia de valor que faz com que no final nós temos um café embarcado num navio, num container, que vai para todos os destinos que tem o nosso café brasileiro, para basicamente ter a satisfação dos nossos clientes lá na fora, curtindo a nossa bebida, torrando o nosso produto. Mas detrás desse grandíssimo esforço, vem um monte de sequências, tarefas, e que agora, como você bem descreveu, Antônio, temos sido desafiados além do clima, que eu acho que é bem conhecido por todos nós, pela logística, a logística internacional. A logística internacional que tem criado gargalos que nós, como exportadores, e não só café, todo exportador que precisa exportar em container está tendo desafios históricos que nós nunca tínhamos vivenciado. É monumental o tamanho do desafio, porque além de você não chegar na hora certa, no tempo certo, depois de um esforço titânico, monumental, você não consegue gerar a caixa com que você planejou. Um embarque tardio, um embarque que você não materializa, menos receita cambial, e por quanto não só um gargalo de natureza logística, mas também financeira propriamente falando. Tem sido um grande desafio, Antônio. Se você, logicamente, gostaria um pouco entender um pouco dos porquês, a gente poderia elaborar ainda mais. Então, eu quero sim. Eu até passei um texto aí para o seu assessor, dizendo assim, esse negócio começou como? Começou com o Evergreen ou antes? Começou antes, na verdade, Antônio. Esse negócio, a gente poderia pensar que parcialmente tem sido contingenciado pela pandemia. A pandemia começa, a pandemia gera incerteza ao mundo. Nós aqui em Brasil, a partir de fevereiro do ano passado, a gente começou a se pensar, bom, e agora o que vai acontecer?
o consumo de café mundialmente ele vai descer, ele vai ser afetado. Qual vai ser o impacto para o nosso negócio, além, logicamente, das perguntas primordiais que você se faz, não? Sobre a vida, a saúde das pessoas. Mas, muito surpreendente, o primeiro impacto que teve a pandemia na demanda mundial do café foi muito contrário ao que todos nós acreditamos que poderia ser. Aquele torrador, aquele consumidor em destino, ele correu atrás ao supermercado. Agora são memórias um pouco distantes, mas a gente tem que lembrar na nossa própria psicologia. Começou a pandemia e nós observávamos os supermercados lotados de pessoas se abastecendo dos produtos básicos, não? Por enquanto a incerteza chega. Isso trouxe para todos nós um estresse monumental, porque o que não estava planejado para ser embarcado com tanta velocidade tinha que ser embarcado amanhã de tarde. O primeiro impacto foi da pandemia, uma aceleração nos pedidos de café para o exterior. Portanto, os nossos clientes torradores no exterior teriam que reemplazar os seus estoques. Esse foi o primeiro impacto. Logicamente, como nós vivenciamos aqui também no Brasil, esse primeiro impacto foi pouco duradouro. Não? Quando nós aprendemos a viver um pouco com a pandemia, nós entregamos claríssimamente, ou chegamos a entender que não era assim para essa loucura do sobreabastecimento e o mercado, o comércio voltou à normalidade. Agora, passa um ano, pandemia, e começam as boas notícias. Não? O avanço da vacinação no hemisfério norte, o consumo represado, particularmente nos países de moeda forte, o pessoal começa a sair de casa, começa a consumir mais. Só que, com aquele avanço do consumo mundial, você começa a chegar que tem uma demanda monumental de bens básicos, mas não só de bens básicos, mas também de bens tecnológicos, onde o principal emissor da carga é a China ou Ásia, e os principais receptores da carga são Europa e os Estados Unidos. Então, essa grandíssima demanda por componentes, não? Você imagina componentes tecnológicos, peças para automóveis, não? Semicondutores, são peças que têm muito mais valor. Um container de 20 pés de peças tecnológicas é muito mais valorizado que um container de café. Logicamente, uma carga muito mais interessante. E o negócio mundial da logística, e particularmente fretes marítimos e containers, ele é um mercado livre, oferta e demanda. Tem demanda represada e a originação daquela demanda é a Ásia. Qual é a consequência? Um posicionamento de containers como nunca na história, que estavam no lugar errado, na hora errada, que tudo deveria fluir para a Ásia basicamente carregar e logo emitir a sua carga, exportar com destino Europa e os Estados Unidos. Nós aqui, como uma safra que eu acho que é bem conhecido por você e os seus telespectadores, safra 2021, que foi uma safra verdadeiramente fantástica, onde o universo conspirou, mas desta vez a favor do Brasil e a favor dos produtores de café. Até a geada que aconteceu agora, incluso um pouco antes, até aquele tempo muito seco que nós vivenciamos. Mas se a gente retrocede um pouco a película, a safra 2021 foi fantástica. E comecei a recapturar do consumo mundial, demanda represada e container paralisado lá entre Ásia e os Estados Unidos e Europa. Nós, exportadores brasileiros, que tínhamos compromissos que ainda continuam sendo muito fortes de exportação, começamos a vivenciar que o container não era tão fácil de conseguir como sempre. Que os bookings, que é um booking? Um booking é basicamente equivalente a uma reserva de um ticket aéreo.
não? Você faz sua reserva, assim como a gente faz uma reserva do navio, do espaço no navio e o container. Esse é o booking. Normalmente, você como uma solicitação para uma empresa de navegação via online, você faz a sua solicitação, o seu booking, e o booking é normalmente confirmado nos próximos 10, 15 minutos. Já mais ou menos em fevereiro deste ano, nós exportadores começamos a perceber que os bookings se demoravam a ser confirmados. Você tentava uma vez como armador, outra vez como outro armador. Nossa, o que acontece aqui? Historicamente, era máximo 1, 2 bookings, 2 tentativas por compromisso de embarque. Mas nas nossas casas exportadoras, dos nossos associados começaram a nos falar: olha, o negócio está complicado. O que normalmente era um exercício de uma tentativa, virou 3, 4 e 5. E não só isso. Booking, que na teoria é confirmado, é para você carregar o container, levar o seu container para o interior, carregar aquele container e logo levar para o porto. Mas na metade do caminho, os bookings começaram a ser cancelados. Ou cancelados, ou rolados. O que quer dizer rolados? Se você tinha um compromisso de embarque em fevereiro ou março, confirmou um booking para fevereiro, você recebeu uma mensagem: olha, infelizmente, por razões já conhecidas, a gente só poderia te respeitar o booking mais para o navio que sai próximo mês. Não? Então aí a gente começou a vivenciar problema na confirmação dos bookings, problema com a rolagem da carga, e 3, problema na disponibilidade dos containers. Olha, é o booking, mas o booking é porque não tem navio suficiente, que a frequência marítima não é o que deveria ser, mas também container, porque se tem aquela grandíssima demanda de container lá na China, o container que vem para cá não necessariamente é satisfatório para a demanda para aqui no Brasil. E a nossa carga agrícola continua sendo muito menos interessante em termos de renda, logicamente, para as empresas de navegação. Muito mais interessante aquela carga dos componentes tecnológicos que a carga nossa, que é uma carga que, além de não ser tanto interessante para a empresa de navegação, é uma carga pesada. Não? Um container de peças de semicondutores pesa muito menos que um container de café. Então, problema com bookings, problema com rolagem dos próprios bookings, bookings cancelados e falta de disponibilidade de container. Antônio, eu te falo, acho que a sua leitura foi muito correta. Nós não temos vivenciado uma época tanto complexa naquele processo final de terminar o nosso compromisso de exportação e logística, como estes últimos 2 ou 3 meses. Muito complexo. Nicolás, vamos ao primeiro intervalinho, conforme eu te avisei, e a gente volta logo em seguida, é rapidinho, tá bom? Sem problema, muito obrigado. Gente, eu converso com o presidente do Secafé, o Nicolás Rueda, contando para vocês, para mim e para vocês, como é que está a situação do que eles chamam de gargalo logístico. É um problema mundial. E só acrescentando, só para mais uma informação, eu tive recentemente uma informação, como a gente chama off-records, né? Quem me disse não quer que eu divulgue, mas parece que, nós estamos falando de café, parece que o setor de carne bovina está com enorme quantidade de carne dentro de container, são refrigerados. O café, até onde eu sei, não precisa ser refrigerado. Refrigerado, portanto, o container está ligado na tomada e não tem navio. Mas esse é o assunto daqui a pouquinho que eu vou perguntar para o Nicolás. Vamos lá no intervalo, até já. Ok, eu estou de volta. Hoje a conversa é com o presidente do Secafé, Nicolás Rueda, e também ele é da Volcafé, que é uma empresa conhecidíssima aqui no Brasil, no mercado de café. O Nicolás fez uma exposição absolutamente clara, objetiva, sobre o que está acontecendo. Eu andei fuçando por aí, Nicolás, e vi um site que me pareceu que
não sei se essa é a principal causa, mas por isso que eu estou te perguntando. 4 ou 5 empresas de navegação, de marítimas, dominam 70%, acho que até um pouco mais do que isso, de toda a transação marítima, né? Quer dizer, empresas, a maior é eu não sei como pronuncia, Maersk, né? Acho que é Maersk. Até ontem eu até ri, porque eu estava ligado nessa história que eu ia conversar com você. Saiu uma notícia que ela encomendou 4 novos navios, mas vão sair daqui a alguns anos. Cada navio, estava escrito lá, custa 175 milhões de dólares. Mas acho que é 2024, 2025. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, digamos, está tão concentrado o setor, isso atrapalha também o desenvolvimento mais, digamos, mais fluente dessa coisa de navio? Essa é uma pergunta. E a outra é o seguinte: o que está sendo mais grave? A falta de container ou a falta de linha ou rota? Não sei como é que vocês chamam isso aí. Antônio, acho que você está muito, muito bem informado. Nos últimos 20 anos, nós observamos uma tendência entre alianças e mergers, ¿no? Fusões de empresas marítimas internacionais. De fato, se você abrir o cardápio da oferta em termos do número de entidades que poderiam te oferecer um frete 20 anos atrás, e você compara esse cardápio hoje, eu acho que como uma página você tem 90% da oferta. E de fato, sim, aquela tendência da Maersk, da Hamburg Süd, CGM, de se linkar, de se fusionar. Porque nós temos que lembrar que, assim como a gente está observando, não, que este é um mercado que corresponde e responde bem à oferta e à demanda. Não, tem mais demanda por frete marítimo, os preços vão subir. Nós tínhamos observado fretes de $2.000, $3.000, por exemplo, no roteiro China-Ásia até os Estados Unidos, que nós já observamos nesta conjuntura chegar até os $20.000. Mas, logicamente, são fenômenos muito, muito recentes. Mas, durante os últimos 15, 20 anos, o que aconteceu foi muito contrário. Tinha sobre-oferta logística, containers, navios, empresas, e, de fato, esse processo de alianças fez com que, através do tempo, as linhas mais fortes, aquelas sobreviventes, se juntaram para atacar aquele problema do desbalanço entre oferta e demanda e ser mais eficientes juntas. Eu acho que as linhas fizeram isso com muito sucesso, até o ponto que hoje, verdadeiramente, a oferta dos primeiros 5 ou 6, inclusive as alianças, eu acho que concentra nos 60%, 70% da oferta logística internacional. Agora, lutaram muito bem nos tempos difíceis. Só que agora chegou outro momento e temos aquele surgimento do consumo global, demanda por frete. Estamos em mãos de menos e a resposta para aquela demanda instantânea é complexa, não? Como você bem falou, comandar um navio novo não é você comanda e amanhã está disponível, não? É um processo que demora. Então, eu acho que nós vamos ter, se a demanda continuar do jeito que nós estamos observando, por mais que as empresas de navegação façam os seus máximos esforços por contratar novos navios, seja alugando, ou seja para manufatura, vai demorar um pouco. Esse é um balanço que você não recupera instantaneamente. Agora, além do fato de ter menos empresas de navegação, para aquelas fusões e adquisições e alianças entre elas também, nós também temos que observar que tem portos, não? Que se você tem acumulação de containers e navios, não? Citando aquele exemplo que você bem lembrou do Evergreen, não? Que ficou travado
faz uns meses atrás com um monte de container e ele ocasionou, além do Evergreen, um gargalho de um monte de navios que ficaram aí no meio. E as rutas, elas teriam que virar a África inteira para chegar para continuar para os Estados Unidos, não? O que acontece? Você acumula navios e nos navios você tem acumulação de container. Se você hoje fizesse um raio-x em Long Beach, nos Estados Unidos, e observasse a fila de navios ainda na espera para conseguir desembarcar, eu acho que é uma fila monumental que você não observava 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então, o que acontece? Além dos gargalhos dos navios, containers e os bookings, você tem os gargalhos das capacidades logísticas dos portos. Então, se você tem um monte de navio na espera, o porto tem que ser ultra eficiente para desembarcar e embarcar com muita rapidez. E nesse processo, nós temos observado que tem portos que não têm feito investimentos durante os últimos anos, incluso muito para surpresa do comércio internacional, os portos norte-americanos, né, que a gente assume que tem, ou deveriam estar no ponto da tecnologia, mas observar esses gargalhos, além do acréscimo do fluxo, não? E também por conta de que a eficiência dos portos, tipo portos americanos e particularmente Long Beach, como exemplo, não tem sido a melhor. Então é uma sucessão de fatos. Demanda que subitamente, inesperadamente acelera, os roteiros que se concentram naquele fluxo Ásia e particularmente China para a Europa e os Estados Unidos, as operações portuárias também muito demandadas e só aquelas mais eficientes começam a desembaraçar bem ou embaraçar bem a carga, pela agilidade, mas aí o mundo logístico internacional fica preso de qualquer contingência. Tem uma Evergreen, nossa, gargalho que ocasiona. Ou tem, por exemplo, como aconteceu 2 semanas atrás, aquele grandíssimo porto na China, não? Que foi contingenciado e fechado, lockdown, por conta da Covid. E as autoridades chinesas são intransigentes. Zero tolerância, lockdown total. Então, além dos gargalhos que nós já temos, as cadeias de suprimentos internacionais estão muito suscetíveis a novos desafios. E nós, na logística, temos desafios novos todos os dias. Lembrando que, felizmente, a pandemia ainda não terminou. E agora falamos dos deltas, dos gamas, dos tetas. Quando vai acabar? Não? O desafio continua. Quando vai acabar o zeta. Bem, nós vamos a outro intervalo e aí é o último bloco. Eu ia te perguntar justamente desse porto, o terceiro maior porto do mundo de contêiner, você já me respondeu. Eu converso, gente, com o Nicolás Rueda, presidente do Secafé e da Volvo Café, uma empresa suíça. Se eu estiver enganado, ele me corrige depois. Vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Bom, gente, eu estou de volta. Hoje o programa é uma belíssima conversa com o Nicolás Rueda, do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café. Nos 2 blocos iniciais, não preciso falar com mais ninguém para entender o que está acontecendo em termos de logística no mercado internacional. Agora, eu não sei, parece que tem café para ser exportado, o Nicolás vai me responder. O fato é que, de qualquer maneira, eu queria ver se o Conselho aí dos Exportadores tem algum cenário desenhado para a safra 20, essa aqui é 2021, 2021, agora é 21, 22, porque 2 seca muito grave, e uma coisa que não acontecia há muito tempo, 3 geadas seguidas, uma mais grave e 2 menores, mas isso deve, até onde eu sei, deve provocar uma safra menor no ano que vem, no outro ano. Vão ser alguns anos difíceis na área de produção. Eu quero saber se o Secafé está
analisando essas questões. Nicolás. Muito obrigado, Antônio. Efetivamente, respondendo à sua primeira pergunta, temos café para embarcar? Sim. E ainda estamos andando naquela película da safra 2021, que foi fantástica e que, logicamente, ela recompôs os estoques de café. E, com base nesses estoques, ainda o exportador brasileiro está adiantando os embarques e os compromissos. Claro, os desafios logísticos que nós já descrevimos bem têm feito da nossa tarefa uma tarefa ainda muito mais complexa. Porém, o café está na mão dos exportadores e é basicamente depender um pouco da flexibilidade, da abertura das oportunidades para exportação, para continuar exportando o nosso café. Agora, vamos falar da película 21-22, que é esta safra que nós estamos praticamente já terminando de colher. Acho que já neste momento as atividades no arábico praticamente estão fechando, os produtores estão fechando suas atividades. O comércio já praticamente só fala da nova safra, aquele andar da carruagem da super safra do ano passado, e cada vez mais uma história passada, e nós começamos a vivenciar a nova safra. E você bem descreveu, Antônio, as condições climáticas, particularmente do último trimestre do ano passado. E parcialmente este ano também, ocasionaram com que o potencial da safra que nós estamos colhendo não fosse o potencial que deveria ser. Não? É uma safra definitivamente menor que aquela super safra do ano passado. Nós temos que lembrar da famosa bianualidade. Este é o ciclo baixo do café. E nós estamos percebendo que cada vez mais que nós nos aproximamos aqueles fechamentos de safra, os números da própria Conab ficam muito mais de perto da realidade, por mais de que 3, 4 meses atrás, e particularmente falando do arábico, foram muito questionados, por quanto ela falava de um rango entre os 32, 33 milhões de sacos. O mundo internacional falava de um potencial muito maior, mas eu acho que enquanto a gente mais fica perto daquele trabalho final do arábico, nós mais realizamos que a Conab estava muito mais certa que errada. Então, acho que é mérito para os pesquisadores, para a Conab, para as instituições que fazem estimações. É uma safra bianual baixa, afetada pela seca, e agora o ônus e o foco é que tanto mais a safra do ano que vem, 22, poderia se afetar pela mesma seca, não? Claro, agora nós só falamos de geada, e por mais que tem muitos estimados, e verdadeiramente nós não vamos saber, sino até que o produtor verdadeiramente tome suas decisões pós-geada, que tem que gerenciar qual vai ser o verdadeiro impacto da geada. Mas o que definitivamente dá para falar, Antônio, é que o impacto bianual da seca, com esse menor potencial, nesta safra que está terminando, e o potencial que afetou o crescimento dos galhos, onde vai ter a florada, e a próxima safra, são dois aspectos negativos, e provavelmente, somando o impacto da seca, da safra 21-22 e da 22 e 23, o impacto poderia ser até maior que a própria geada que aconteceu em julho, como você bem descreveu, com 3 episódios. Então, o mundo está tenso. Brasil é uma terceira parte do consumo mundial do café. Nós temos que elogiar os pesquisadores, a Embrapa, as cooperativas, os exportadores, o governo que tem feito de sua vez o melhor possível para fazer realidade aquilo que nós vimos como expressão da grandíssima safra do ciclo passado, não? do 2021, porque foi uma safra maravilhosa. O mundo conspirou ao favor do café brasileiro, chegando a limites
de eficiência nunca antes vistos. Só que agora nós temos que mudar de película e observar como vai o mundo se acoplar a uma menor safra, que já mais ou menos estava estimada, 21, 22, e agora sim, qual vai ser o verdadeiro impacto acumulado entre seca e geada para 22 e 23. Não em vano, Antônio, nós estamos observando que temos uma média nos últimos dias de cotização do preço na bolsa entre os 180 e 190 centavos dólar libra peso, quando a média do preço dos últimos 3 anos foi $1,20. Então, de fato, já o mercado precificou uma boa parte, uma boa parcela do risco que nós temos aqui pela frente, mas ainda continuamos aprendendo quanto mais poderia ser afetado, particularmente o potencial da safra do ano 22, não só pela geada, mas também geada mais seca. Não, uma coisa já se percebe, né? No mercado interno, ninguém está querendo vender arábica a menos de 1.000 e alguma coisa. Isso já é um fato, né? Tanto que até o Conilon, que acho que também é exportado, claro que é exportado, 700 e poucos. Ou seja, no mercado interno, seja pelo que ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer, mas o produtor também, ele está sem saber muito bem o que vai acontecer, também não está lá muito à vontade, muito afim, né, vamos dizer, falar uma coisa de gíria, muito afim de sair vendendo. Ele está olhando para ver o que acontece. Como vocês também estão, não é isso? Absolutamente, Antônio. Eu acho que faz bem, logicamente, quando você chega em patamares históricos, não? R$1.000 por saca de café ou mais do arábica, 600, R$650 por saca de café Conilon, que são níveis muito próximos dos valores máximos históricos no mercado interno brasileiro. Você tem que perguntar 2 vezes se verdadeiramente é o momento, não, de assegurar tanto. A lei do portafólio, ela nunca falha, não? Não deixa todo para lá, mas também não todo para cá. Vai aos poucos. Não? Essa lei do portafólio sempre é o melhor conselho. O que vai passar aqui pela frente, nós não sabemos ainda. Mas nós também temos que lembrar que temos um câmbio muito alto, não? Historicamente falando. Então, mesmo se a bolsa sube, se nós temos por alguma razão uma revalorização da nossa moeda, a festa poderia estragar um pouco. Então, aquele negócio, não, do portafólio, não deixar todo para lá, ir aos poucos, acho que é uma boa e nunca falha. E outro, a demanda por café brasileiro é uma demanda aquecida, não? E o bonito da história é que nós já não falamos de um café brasileiro. Temos muitos. E não só porque temos arábica e Conilon. O Brasil está produzindo desde os cafés mais finos, que ganham concursos internacionais, bem pontuados, super lavados, florais, até os cafés mais competitivos. Então, esse portafólio que o Brasil tem criado para satisfazer o seu cliente internacional é muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás. Porém, observando uma safra menor, está 21 e 22, e ainda tentando entender aqueles estragos já seca de aquela 22 e 23, eu acho que vamos ver fortes emoções. Com certeza, e a gente gosta de emoção. Nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer muito, adorei a conversa, adorei a sua clareza, a sua objetividade. Eu acho que esse é um programa daqueles que tem que guardar com muito cuidado. Obrigado, Nicolás. Bom, vamos ter emoção, a gente vai continuar de olho aí, eu participo das coletivas do Secafé, vamos ver a evolução das coisas. Muito obrigado e obrigado pelo seu tempo. Eu vou me despedir dos telespectadores. Se você quiser ficar um pouquinho aí, a gente pode conversar um pouquinho depois, tá bom? Muito obrigado, vamos continuar curtindo uma excelente taça de café brasileiro. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado. Gente, é isso. Entrevista com o presidente do Secafé, Nicolás Rueda.
Programa absolutamente imperdível. Essa série de café está cada dia ficando melhor. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.